se inscreva, deixa o like. Eu vou fazer mais lives agora. Espero fazer pelo menos umas 2 por semana. Minha vontade, né? A gente tem que tá pronto. E a primeira de hoje vai ser uma tier list de Hunter x Hunter. Como que eu fiz essa tier list aqui? Eu coloquei pouco personagem, porque eu acho que não tem tanto personagem assim que a gente já viu o que eles fazem. Por ser muito forte, a gente não sabe o que eles fazem, não lutaram. Por exemplo, aqui tem o Chisori Hiridi, que eu acho que é assim o nome dele, mas eu posso estar falando errado. A gente nunca viu ele lutar, a gente sabe que o poder de Nen dele é absurdo. Mas como que ele vai usar isso em combate? Como isso vai interagir com outras habilidades? Então, eu coloquei ele porque o poder dele é muito forte, mas esse personagem acaba perdendo um pouco de ponto. A verdade é que a maior parte dos personagens que tá aqui, na verdade não a maior parte, mas quase metade dessa lista a gente não viu o que sabe fazer. A gente imagina o que pode fazer. Mas a gente vai tentar fazer uma média assim. Cada personagem que eu pegar, eu vou falar um pouquinho sobre, falar o que eu acho de feito relevante, se realmente tem algum feito relevante, né? Tem alguns que a gente não sabe nem o que fez. Mas enfim, eu vou fazendo aqui e vocês vão entendendo. Beleza? Eu quero que vocês vão falando para mim como que tá a live aí, parte do áudio, principalmente, da imagem. Eu acho que a imagem vai ser mais ou menos essa daí. Eu não consigo melhorar mais esse ângulo por conta que eu tô com as limitações técnicas, mas para começo eu acho que não tá ruim, entendeu? O que é um peido para quem tá cagado. Então vamos lá. Vamos ver quem que eu vou pegar primeiro aqui, que não é fácil. Como vocês estão vendo aí, tem muito personagem que a gente nunca viu fazer nada, não sabe nem a cor do cabelo, mas a gente vai ter que escolher um. Bom, eu vou escolher um aqui que a gente já sabe para onde vai. E eu acho que vai ser o primeiro que vai que vai sair da força aqui, o mais fraco de todos. Eu acho que é o Morel. Talvez seja o único bucha dessa lista. Mas não que ele seja bucha, até porque tem personagem aqui que nunca lutou e a gente já viu o Morel lutar algumas vezes. Mas eu acho que ele é o bucha, não... Bom, né? É bucha. A verdade é essa. Perto dos outros personagens, é bucha. A gente tem Continente Negro, 3 estrelas, forte e apanharia. O apanharia é o cara que conseguiria brigar. Eu acho que vendo essa lista aqui, o Morel é um dos caras mais fracos. Na verdade, eu acho ele o mais fraco de todos aqui. Então ele talvez seja o único bucha, só para não ficar vazio essa parte. Porque eu acho que nenhum deles aqui é bucha, mas um vai ter que herdar esse título, né? Agora, vamos ver um personagem aqui que dá pra gente conversar um pouco mais a respeito. Vamos de Gon. Nosso menino Gon. Deixei ele aqui na apanharia só por enquanto. Não acho que ele apanharia. Como é que a gente vai fazer a conta do Gon? O Gon a gente vai ter que contar o poder dele antes dele perder seu Nen. Entendeu? Eu não vou considerar potencial aqui, por quê? E eu já vou explicar agora. Se eu for considerar potencial aqui, as formigas quimeras vão ganhar de todo mundo. Porque a gente para pra pensar que esses seres humanos que nascem bem mais fracos que as formigas quimeras e desenvolveram NEM, ficaram tão poderosos. Imagina as formigas quimeras que são recém-nascidos, ou seja, era bebê, era um monte de bebê lutando. Imagina se eles desenvolvessem seu NEM, aprendessem mais as suas habilidades, criassem contratos como o Kurapika, como outros personagens já fizeram. Então a gente tem que considerar onde o personagem parou. Então eu vou considerar o Gon antes de perder o NEM dele no arco das formigas quimera. Sendo assim, eu acho que o Gon, ele é um que talvez ele entraria realmente no apanharia. Eu tô olhando agora e eu acho que eu vou concordar com a apanharia. Porque a lista é muito forte. Não é que o Gon é fraco, a lista é muito forte. E vamos supor que ele volte, após todo esse período parado, lá na Ilha da Baleia, e vai pro navio baleia, lá onde tá o mangá. Dá um exemplo disso. Ele vai voltar lá, eu duvido, e eu tenho até um vídeo sobre isso, tem alguns vídeos sobre isso, principalmente shorts, vocês têm que dar uma olhada, que vão utilizar esse recurso de contrato de NEM, ou seja, o que for, que eu nem acho que é contrato de NEM, também tem vídeo aqui no canal, para o personagem ficar mais forte. Porque se a gente for pensar nisso, todo personagem pode fazer isso. Seja contrato de NEM pelo seu NEM, pela sua vida, qualquer um pode falar, não, eu vou sacrificar então minha vida
vou sacrificar minha vida, ou meu NEM, ou sei lá, vou fazer alguma coisa para derrotar aquele adversário. Então, assim, eu vou considerar ele nessa parte. Então, ele nessa parte, eu acho que ele seria um apanharia, porque ele brigaria com os personagens daqui, mas ele apanharia. A realidade é essa. Beleza? Vamos lá, quem que eu vou pegar agora? Eu vou pegar um aqui que a gente fala pouco dele, mas ele é muito forte, que é o nosso Razor. Eu acho, opinião minha, que o Razor mostrou que ele é um dos personagens mais fortes que apareceu e mostrou as suas habilidades. É um dos mais fortes que apareceu. Eu acho que ele talvez seja nível Hisoka ou até acima pelo que ele mostrou. É que a gente não viu ele lutando. A gente viu ele dando bolada nas pessoas. Mas sem as boladas dele que ele dá, eu acho que só pela força da bolada lá, ele é muito forte. Dá pra perceber que ele é muito forte. Eu vou colocar ele, então, nesse forte. Eu considero ele muito forte mesmo. Por tudo que a gente já viu da obra. Então, acho que o Razor é forte. Forte, eu acho que ele é um dos personagens, talvez, que a gente, se a gente tivesse oportunidade de ver, que eu acho que a gente não vai ter. Esse já é um arco que ficou pra trás. Talvez apareça naquelas aparição dos personagens, quando junta todo mundo. Ele apareça, faça uma graça. Mas a gente vê alguma coisa dele sendo desenvolvida, é muito difícil. Mas eu acho que ele é forte. Por tudo que ele mostrou, ele é bastante forte, na verdade. Vamos pegar uns lá de cima. Os top, os pica. É os caras que vai regaçar na hora que chegar. Entendeu? É os caras que deixa a mãe de luto. Vamos pegar um que deixa a mãe de luto aqui. E eu vou pegar um aqui que a gente nunca viu fazer nada. A não ser conversar fiado. Que é Beyond Netero. Esse aqui é um que a gente não viu o que faz, mas a gente pode garantir que ele é forte. Porque ele é filho de Netero. Killua é filho de Silva, é forte. Gon é filho de Jin, é forte. E a gente tem sempre essa questão de linhagem. E ele é filho do Netero, que até o momento é, teoricamente, um humano mais poderoso que a gente já viu. Humano, obviamente. Então eu acho que com certeza, pelo menos 3 estrelas. Eu vou deixar ele o primeiro 3 estrelas aqui, porque eu tenho algumas dúvidas. Mas eu vou deixar ele o primeiro 3 estrelas aqui. Acho que ninguém vai ganhar dele nesse 3 estrelas. Mas talvez eu mude. Talvez eu coloque ele em Continente Negro, que eu acho que ele é muito forte. Vamos lá. Dando uma olhadinha aqui em mais algum. Vamos pegar um Zoldyck, que essa lista tá cheia de Zoldyck. Senhor Silva Zoldyck, o pai do Killua. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que é uma frase que acaba ficando meio solta na história, mas eles dizem que os Zoldicks de cabelo branco são os Zoldicks mais poderosos, ou seja, são os melhores. A gente sabe que o Zig tem cabelo branco, o Zeno tem cabelo branco, o Silva e o Killua. O Mar é careca, não dá para saber. Mas enfim, além disso, vale lembrar que é dito que o Killua é o Zoldyck mais promissor em 1000 anos. E o pai dele é o Silva. Então eu acho que pelo menos o Silva fica no forte. Eu acho que ele é forte, só que eu acho que ele é mais fraco que o Razor. Pelo que foi mostrado. A gente tem aquele ponto onde é dito que o Silva enfrentou, na verdade, matou um membro da trupe. E ele fala que teve dificuldade. Tanto é que aqui tem poucos membros da trupe, porque eu não considero a trupe um nível tão avançado assim. Então eu acho que ele é forte, mas atrás do Razor. Porque eu acho que o que o Razor mostrou ali contra a Hisoka, contra aquele monte de gente ali dando golpes, tipo, bolada, né? Dando boladas que faz quebrar a mão do Hisoka. Então a gente vê que o cara é muito forte. Muito, muito forte. Ele talvez perca pro Silva nessa questão em técnicas de luta de assassinato. Porque a gente parece que tem uma distinção dessa em Hunter x Hunter. Os Zoldicks, eles parecem que além do Nen, as habilidades de Nen, ele também tem essas questões de ter técnicas de assassinato. Então, às vezes, numa luta, um exemplo bom disso é na Torre Celestial, quando tem aqueles 3 doidos lá que quer arrumar problema com o Gon e com o Killua. Naquele momento lá que tá passando o anime, passando a obra, o Killua e o Gon, eles não venceriam aqueles 3 doidos numa batalha de Nen. Mas o Killua consegue colocar um dos doidos e os outros deixar 2 com o cu na mão. E colocar um dos doidos pra correr.
com as suas técnicas e sua intimidação. Então eu vou colocar ele no forte aqui, mas talvez colado com o Razor. Não sei se talvez porque, pelo que foi mostrado, ele mostrou muito mais que o Razor. Opa! Mas eu acho que ele talvez não esteja num nível tão alto assim, por conta que eu acredito que se ele fosse talvez um Hunter tão poderoso, fosse um assassino tão poderoso assim, eles não teriam enviado o Zeno e Silva para enfrentar o Crollo. E aí eu tenho uma lógica aqui que eu vou explicando ao longo do vídeo. Mas aí eu quero que vocês me digam se concordam com isso. Então, basicamente, eu acredito que ele seja um pouco mais fraco que o Razor. E é um pouco estranho isso, porque a gente não viu nada do Razor, mas eu acho que o Razor é um personagem muito poderoso, por tudo que é mostrado. Beleza? Vamos mais um aqui. Vamos no incógnita. O Sr. Pariston. E aqui eu vou dar minha opinião. E eu vou dizer duas coisas. Uma eu vou dar minha opinião e outra que eu errei. Eu acho que o Pariston tem alguma habilidade poderosa, só que eu não acredito que a habilidade do Pariston seja tão poderosa assim em batalha. Obviamente, tanto ele quanto o Ding, eles estão se estranhando. Então eles também estão tentando se enganar. Mas não dá para saber ao certo se eles estão falando verdade ou não. Mas vamos se basear que é uma parte de verdade, no mangá, obviamente. O Pariston parece que respeita a força do Ding. Isso é o que eu sinto. Então, eu vou colocar ele no apanharia. Porque eu acho que ele deve ter alguma técnica, alguma habilidade. Mas eu não sei se o Togashi vai querer colocar. Togashi, né? Se ele for terminar a obra, se ele vai colocar ele como um personagem combatente. Porque tem muito isso em Hunter x Hunter. Você vê alguns zodíacos que não. Você vê claramente eles não são combatentes. Eles se virariam numa luta? Sim, todo mundo que passa no exame Hunter tem que saber lutar. Mas será que eles são poderosos realmente? Personagens que já. Tipo, vamos colocar o Gon e o Killua como uma régua. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que tem alguns personagens, e o Pariston está incluso nisso, que não são personagens de batalha, não são personagens combatentes. Mas eu vou colocar ele na frente do Gon, porque eu acho que ainda assim ele é mais velho, mais experiente, então ele pode render mais. Bom, agora tá começando a ficar mais difícil. Eu vou matar todas as formigas quimera de uma vez. Então vamos pegar o Meruem. Cadê o Meruem? Não é possível que o Meruem tá aqui. Não é possível que o Meruem não tá aqui. Meu Deus, eu não coloquei o Meruem. Não coloquei o Meruem. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Pera aí. Pera aí, que eu vou ter que colocar o homem. Se eu não colocar o homem, pelo amor de Deus. Ele aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver. Espero que esteja tudo certo na live aí. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas formigas quimeras. Como eu disse, eu vou considerar o nível que as formigas quimeras morreram. Se a gente for pensar em projeção por futuro de poder, eles seriam os seres mais poderosos do mundo. Fora o que a gente não conhece do continente negro. Que eu também acho que não tem a ver com combate. Mas eu tenho até saiu um vídeo hoje no canal sobre isso, um short sobre isso. Que o continente negro não é um lugar com combatentes, com guerreiros poderosos. Lá é calamidade. O que a calamidade faz? Aproveita os desejos humanos para te lascar completamente. É isso que as calamidades faz. Então eu acho que o continente negro é isso. É natureza selvagem e essas, como que pode dizer, essas maldições. As calamidades são como se fossem maldições. Então eu acho que é isso que tem no continente negro. Porém, as formigas quimeras vêm do continente negro, porém o que faz elas ficarem da forma que elas ficaram, com NEM extremamente poderosas, é a interação, na verdade, interação, né? Elas jantaram a gente, e por conta dela ter jantado a gente, lá ele,
que elas desenvolveram nem, desenvolveram habilidades, entendeu? A gente vê as primeiras formigas que nascem, elas são insetos normais, só que gigantescos e, obviamente, fisicamente muito mais forte que um ser humano normal. Mas, se não fosse esse contato com seres humanos, elas não desenvolveriam poderes tão absurdos como elas desenvolveram. E eu falo sobre isso no meu vídeo sobre o arco das formigas quimeras. Que, modéstia à parte, tá muito bom e vocês deveriam ver. Então vamos lá, vamos matar todas as formigas aqui. Meruem, não tem muito o que falar. Meruem é o personagem mais poderoso que apareceu e lutou até o momento. Entendeu? Ele possivelmente é o mais poderoso que apareceu. Ponto. Eu tenho minhas discordâncias a respeito do muito sobre outros personagens que a gente vai falar aqui. Eu vou desenvolver um pouco mais a ideia sobre eles. Mas eu acho que ele talvez seja o mais poderoso que apareceu, ponto. Que apareceu nessa linha temporal. Porque eu acho que tem personagens aqui que em momentos específicos foram mais fortes que ele. Mas eu acho que até o momento ele foi o mais forte que apareceu. E eu vou considerar, apenas um personagem eu vou considerar diferente aqui. Mas não tem muito o que falar. O cara é fisicamente muito forte, sem praticamente ter habilidade nem nenhuma. Só na paulada ele venceu o Netero, entendeu? Sem desenvolver nenhuma habilidade muito diferenciada, nada. Coisa que a gente sabe que ele poderia desenvolver. Sabe? Não, é assim, as formigas são extremamente poderosas. Então, ele para mim é nível. Ele vem de lá, continente negro. Aqui é sem dúvida. Vamos lá, vamos ver mais uma formiga aqui. Deixa eu ver qual que é a mais interessante. Chayapuf. Esse, para mim, é a formiga que menos foi mostrada em questão de combate. Mas ainda assim, a velocidade que ele mostra, a inteligência que ele mostra, pensando em combate, ele ainda assim é pelo menos forte. Ele é pelo menos forte. E como eu disse, eles são formigas quimeras. Só que, na minha opinião, o Chayapuf é a formiga quimera mais fraca de todas. Então eu vou colocar ele na frente do Razor, porque eu acho que ele é tipo, muito poderoso, muito forte, comparado com os outros personagens que estão nessa lista de forte. Mas ainda assim, ele é a formiga quimera mais fraca. Beleza? Certinho? Neferpitou. É a formiga que mais mostrou pra gente seus poderes. E também mostrou ser muito inteligente. A gente viu que a Pitou, ela é muito inteligente. A Pitou ou Pitou, porque parece que ela não tem gênero. Ou masculino, enfim, eu não sei. Mas eu vou chamar ela de Pitou, porque eu sempre chamei e acostumei com isso. Mas a Pitou, ela é extremamente poderosa, além de ser muito inteligente, entendeu? E ela deitou um dos personagens que tá nessa lista na porrada com facilidade. Então, o que eu acho? Eu acho que ela talvez vai ser a primeira dos 3 estrelas. Porque quem vai estar acima dela eu acho que é mais forte, obviamente. E quem vai entrar, que eu acho que entraria nesse 3 estrelas, não é tão forte quanto ela. Mas a gente vai, tier list, a gente vai desenvolvendo depois. Não adianta querer ficar adivinhando o futuro. E agora, né, o Yuppie. Eu acho que o Yuppie, ele fica atrás do Beyond aqui. Eu acho que... Porque eu acho que se for a gente considerando uma luta, eu não sei se ele seria tão forte assim. Eu acho que ele é meio burrão na luta, sabe? Ficou segurado pelo enrolado com os Hunter que não era tão forte. Com exceção, às vezes, do Killua. Obviamente, tinha a habilidade do Dinen e do Knuckle, que era muito forte, mas ainda assim. Eu acho que ele é o segundo dos guardas reais, sendo a Pitou a mais forte. Obviamente que fisicamente ele é o mais forte, entendeu? Fisicamente ele é o mais forte, isso é dito. Fica claro. Mas o Voguin também era mais forte que o Kurapika, e isso não garante nada. Então eu vou colocar ele aqui depois do Netero. Vamos lá, tá acabando. Bom, eu disse que eu ia errar 2 vezes, né? Então, a segunda vez que eu vou errar, com muita dor no coração, o nosso amigo Kaito. Eu acho o Kaito mais fraco que o Morel. Eu acho que o Kaito é mais forte que o Morel. Errei. Porém, eu ainda acho que ele entra nessa lista de bucha. E eu vou explicar por quê. Eu acho que tanto ele quanto o Morel estavam num nível muito parecido. Entendeu?
Eles estavam no nível muito parecido. Se eu fosse ver aqui, Gon e Killua também teria que ser bucha. Considerando ali, só que assim, eu não posso considerar o futuro deles, que eles vão ser muito fortes no futuro. Mas a velocidade que eles aprendem as coisas é muito grande, entendeu? Mas enfim, eu vou repensar isso aí. No fim da lista eu vou repensar. Mas eu pensando bem aqui dos personagens que tá vindo, eu considero sim o Kaito bucha. Será que eu tô fazendo cagada? Eu acho que eu tô fazendo cagada, hein? Tenho quase certeza que eu tô fazendo cagada. Já deve ter alguém pensando aí enquanto assiste o vídeo, assiste a live. Esse cara é muito burro. Como pode ser burro desse jeito? E eu acho que eu tô acabando concordando. É que a gente vê pouco do Kaito, assim. A gente vê ele derrotando as formigas mais fracas, que dá muito trabalho pro Gon e Killua. Talvez este seja um bom exemplo. Enfim. Eu acho que eu vou colocar ele como forte. Eu acho que forte eu vou pular duas. É doido, bucha do nada é forte. Mas é que faz sentido. A gente for pensar que o Gon e Killua, que tava tendo dificuldade com as formiguinhas ali naquela parte da. Que eles invadem o castelo do Gyro. Gon e Killua teve um pouquinho. Não muito, né? Dificuldade com aquelas formigas, que eram abaixo do formigão lá. E o Kaito vai lá e caga na cara do cara. Então eu acho que o Kaito. Opa, foi errado. O Kaito é forte, só que eu acho que ele fica atrás desses personagens que tá na lista aqui. E eu quase fiz cagada. Vamos dar uma olhada aqui, ver quem mais tem aqui. Agora eu vou ter que. Vou pegar um diferentão aqui. Diferentão não, né? Mas um que eu acho que vai ser mais difícil de avaliar. Crollo Lucifer. Esse cara aqui, eu tenho um vídeo no canal falando sobre ele. Eu considero que o Crollo, com preparo, igual todo mundo ficou falando no comentário lá do vídeo, é o Batman, é o Batman. Não que seja o Batman, mas ele tem uma habilidade que, se ele consegue se preparar para um adversário, ela é muito poderosa, extremamente poderosa. Então, no caso do Crollo, a gente vai ter que levar na média. Só que a gente vê que na média também ele é muito inteligente. E eu quero deixar a distinção aqui. Como eu não vou considerar que os personagens vão evoluir, porque eu acho que isso aí bagunçaria demais a lista, mas eu vou considerar os personagens que são inteligentes, que aprendem rápido durante as próprias batalhas. Entendeu? Então esse é o caso do Crollo. Eu tinha falado isso do Gon, que também vai servir pro Killua. Só que eu acho que na média dele, talvez assim, eu acho que ele talvez seja mais forte que o Reizo. Eu acho. Na média, questão de inteligente, de quantidade de habilidade, acho que só com o que ele tem já no segredo do bandido roubado ali, ele já faria muito estrago, essa que é a verdade. Entendeu? Ele deixou o Zeno impressionado, ele fez com que os dois Zod que tivessem que tomar cuidado com ele. Então ele é um cara muito forte, muito, muito forte. Só que aqui tem bicho grande. Então eu vou colocar ele aqui atrás do Shia Puff. Eu acho que ele é forte, mas atrás do Shia Puff. Vamos lá. Vamos ver se eu acho algum continente negro aqui. Bom, eu acho que tem um que é fácil aqui. Zigzoldik. Zigzoldik. Tem uma passagem que é dita que o Netero sobreviveu a ele. E quando eu digo Netero, não é o Netero velho, é o Netero também não no seu auge. Isso é mais. Quando eu chegar no Netero, eu vou explicar isso. O Netero também não estava no seu auge. Mas o Zeno diz que o Netero sobreviveu a essa peste. Então imagina o poder que essa peste deve ter. Sendo assim, eu considero, e eu só vou colocar 5 no máximo no continente negro, senão virar bagunça também. Mas eu considero que ele facilmente é continente negro, até porque ele esteve lá. Então ele com certeza é continente negro, ele esteve lá. Seria muito interessante tivesse uma volta nessa parte do Netero com ele no continente negro, mas como a gente sabe que nem a história principal o Togashi está terminando, então é muito difícil, mas que seria legal ver pelo menos que fosse alguns flashbacks de Zig, de Netero e daquela outra personagem que eu esqueci o nome no continente negro, seria muito foda. Mas sem mais o que enrolar aqui, ele com certeza é continente negro. Por enquanto atrás do Meruem, mas vai mudar isso aqui. Vamos lá. Tsore Hiredi. Eu não sei o nome desse personagem. Acho que é Tsore Hiredi. Eu acho que é assim. Eu falo assim, pode estar errado.
Bom, ele vai ser o primeiro, talvez, mais difícil de avaliar. O Zod, que a gente não viu lutando, mas a gente viu dois feitos bastante importantes dele. Ele foi pro continente negro e voltou, e trouxe a Nanica, bom falar. Não que eu acho que ela. Eu acho que possivelmente a Nanica quis vir. Tipo, os humanos vai ficar fazendo desejo pra mim, ficar matando gente, eu vou com você, tranquilo. Eu imagino que seja assim, né? Minha ideia do continente negro é essa, mas pode ser diferente. E tem a questão da passagem dele ter lutado com o Netero e o Netero sobrevivido. O que dá a entender que a luta dos dois foi até a morte. Entendeu? Foi uma luta que realmente um dos dois poderiam ter morrido. Nesse cenário, pensando dessa forma, é um personagem que tem feitos, entendeu? Tem alguns feitos. O quarto príncipe de Kakin, que é mais fácil que falar o nome dele, não tem. Só que ele tem uma das habilidades de Nen, que até o momento parece ser uma das mais poderosas, se não for a mais poderosa. Então ele é o mais difícil de avaliar. Muito difícil de avaliar. Eu acho que, além de todo o talento que ele mostra, né, enquanto ele tá aprendendo nele, ele mostra ser muito talentoso e inteligente, enfim. E ele é um personagem, possivelmente vai ser um vilão, né? Não tem como essa praga ser um herói com tudo que ele faz. Só que é difícil de avaliar. Eu acho que se ele for um personagem que. Opa! Eu acho que se ele for um personagem como o Hisoka, que é um personagem inteligente, mas também tem um físico muito forte, acho que ele vai ser um dos personagens mais poderosos da obra fácil. Mas fácil, fácil mesmo. Porque é muito difícil separar a habilidade do cara. O cara vê o futuro, sabe? Mas eu vou colocar ele no forte e eu vou colocar ele na frente do Crollo. Eu acho que talvez o Crollo seja uma pessoa que poderia lutar contra ele. Por poder usar qualquer habilidade que o Crollo conseguir. Entendeu? Ver se tá certinho aqui, da live. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Só pra não estar falando com a parede, né, gente? É foda falar com a parede. Parece que não tá. Deixa eu dar uma lida aqui que o pessoal tá falando. O problema do continente negro é que tem muitas calamidades que aplicam buffs negativos de status que infligem dano, envenenamento, doenças curáveis e outras diversidades. Então, porque os hunters sejam fortes, eles teriam que ter um hunter de suporte muito apelão. Então, é o que eu tô falando. Eu acho que o Makeson Santos, Makeson, eu acho que como se diz, os indivíduos do continente negro, sejam criaturas, enfim, grande parte vai ser voltada como se a gente fosse tratar eles como maldição, como se elas fossem maldições. Por exemplo, a gente vê as calamidades, elas atingem os desejos humanos, elas são muito poderosas. A Nanica pode fazer praticamente tudo, mas é aquele negócio, ela não é um combatente, tanto é que ela foi capturada, entre aspas, pelos Zoldycks. A doença da imortalidade Zobai, eu acho que se eu não me engano, é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que parte do continente negro vai ser isso. O que pode acontecer, que eu acho que vai acontecer, e esse é o plot do Togashi, é que quando os Hunters e as pessoas começarem a ir em massa, por conta de Kakin, que eles estão querendo fazer isso, e invadir o continente negro, aí sim eu acho, nesse cenário, eu acho que sim. Essa interação vai começar a criar criaturas poderosas. Mas tem uma passagem no Netero que ele fala que ele foi pro continente negro buscando um desafio, né, um adversário poderoso, mas ele só encontrou uma natureza cruel, uma natureza selvagem. Então, eu acho que o continente negro vai ser basicamente isso, beleza? Makeson Santos 2203, muito obrigado por estar acompanhando a live aí. Vamos lá, né? Continuar nossa tier list. Então, vamos lá. Ficou pouca gente agora para trás. Não ficou tanta gente para trás agora. Tem um aqui que é importante, tem um aqui que é interessante, interessantíssimo. Feitan. Feitan. Desconsiderando a questão do preparo do Crollo que eu citei, eu acho que o Feitan ele tem tudo para ser o personagem mais forte da trupe. Eu acho, na minha opinião, ele é o personagem mais forte da trupe.
aqueles poderes que ele mostrou e tudo mais. Ele por muito tempo brincou com aquela formiga quimera. Eu acho que ele é o mais forte da trupe nesse sentido. Acho que talvez ele tenha as habilidades mais overpowers, mais poderosas. Eu acho, minha opinião, que, que talvez, assim, ele venceria o Shia Puff. Eu acho. O Feitan venceria o Shia Puff. Essa lista tá difícil, hein? Vai ter muito cara forte que não dá pra colocar na apanharia aqui. É um absurdo colocar apanharia em alguns personagens, mas não vai ter jeito. Alguém vai ter que ficar na apanharia. Eu já coloquei o Bucha, que é o Morel, tadinho. O resto aqui. Mas eu acho que o Feitan ele é mais forte que o Shia Puff. Eu acredito. Minha opinião. Até porque, como eu disse, eu acho que das formigas ele é o mais fraco. O Shia Puff é o mais fraco em combate direto. Só que ele tem muito recurso. Eu acho que se não fosse a bomba, ninguém mataria esse cara. Ele se divide em nível celular, ele é extremamente rápido, talvez seja mais rápido das formigas. Ele voa, o que não é uma coisa normal em Hunter x Hunter. Quantas pessoas não, né? Quantas criaturas que voam. Tô tentando lembrar aqui, eu não tô lembrando só das formigas. Eu só lembro das formigas que poderiam voar. Tem o dragão do Zeno, mas não é um voar. Mas enfim, voar é muito forte em Hunter x Hunter, pelo menos se fosse pra fugir. Então eu acho que o Feitan, pelo que ele mostrou, se realmente eles tivessem um combate um contra o outro, eu acho que o Feitan venceria o Shia Puff. Mas é um voto cult. Se você for parar pra pensar, o Shia Puff é um guarda real. Entendeu? Então, teoricamente, ele seria muito forte. Mas é que o Feitan não tinha mostrado nada. E quando ele mostra, a gente pensa, pô, isso é absurdo, cara. Aquele poder, acho que é do sol, sabe? Aquilo ali é absurdo. Aquilo ali é muito forte. Muito, muito forte. Sabe? E aquela formiga quimera já tinha evoluído, já tava num. Sabe? Conforme as formigas foram evoluindo ao longo do arco, ela tava meio que no pico dela ali de evolução. E ele foi lá e derreteu ela no sol. Então, o bicho é desenrolado. Desenrolado, muito forte mesmo. Vamos lá que eu tô pensando agora, porque eu acho que agora eu vou começar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra cima. Um personagem que eu acho que já era muito forte, muito mesmo. E que ficou ainda mais retardado de forte é o nosso Hisoka. E eu já vou colocar ele aqui no Hunter 3 estrelas, atrás do pessoal aqui, mas eu sempre achei ele muito forte. Na minha opinião, e ele só perdeu pro Cruolo porque ele foi arrogante. Ele falou: não, vai lá, vê a habilidade que você quer usar contra mim, pensa no que você vai fazer, tome seu tempo pra chegar na hora e me macetar. Essa foi a ideia do Hisoka, porque ele curte isso, a gente sabe que ele curte esse tipo de coisa. Mas se ele tivesse trombado com o Cruolo na floresta, entendeu? Que o Cruolo foi dar uma evacuada e eles dois se encontrassem na floresta à noite, o Cruolo não tinha chance, minha opinião. Eu não acho que o Cruolo tinha a mínima chance contra o Hisoka. Ele é um dos personagens que, apesar de aparecer muito, a gente não sabe até onde ele pode ir. A gente vê isso um pouco na luta contra o Crollo. E é bastante surpreendente que mesmo o cara estando com todas as armas para tipo, rebentar o Hisoka ainda consegue ter um jogo de cintura, entendeu? Ter um molejo, ter um samba no pé para conseguir ficar vivo. Então é absurdo. O Hisoka é absurdo. Muito forte mesmo. E agora tem o Nen pós-morte, que é o que eu tava falando, né? Nem pós-morte talvez seja a primeira interação que a gente viu dessa forma, né? Do personagem morrer, que a gente vê adaptou. Ela meio que coloca tudo nem, toda a força dela em defender o rei, e ela, tipo, dá um golpe que possivelmente é muito mais forte que qualquer outro golpe que ela daria naquele momento. Ainda tudo bem, pega o Gon também desprevenido. Eu sempre falo isso pro pessoal que comenta nos vídeos do Gon, de Hunter x Hunter. Ah, mas ela arrancou o braço do Gon. Eu falei, cara, ela só arrancou o braço do Gon porque ele tava desprevenido e ela estava com nem pós-morte. Então aquele golpe dela era tipo meio que o golpe final, ainda fortificado pelo Nen da morte dela, entendeu? Então, assim, o Nen pós-morte é algo. O Hisoka é o único personagem que a gente vai ver realmente utilizando o Nen pós-morte. Como que vai deixar ele mais forte isso. Então, assim, eu acho que ele tá absurdo de forte. E talvez ele esteja até mais pra cima nessa lista aqui. Vamos pegar o nosso Kurapika, o nosso Sarapau. Bom, Sarapau. Sarapau é forte. Eu acho que assim. Ele tá um nível acima dos meninos, naturalmente, a gente sabe disso. Só que eu acho que ainda
a gente vai precisar entender como que o Sarapau, o Kurapika, vai interagir com outros personagens que não forem membros da trupe. Então isso é complicado de se pensar, porque a gente sabe que as correntes dele dá o Inhatsu, né? Coloca o cara em Hatsu quando ele enrola um membro da trupe com a corrente, coloca o cara em Hatsu, espero não estar falando o nome errado. E aí aquela pessoa perde os poderes de Nen dela, basicamente. Então é uma habilidade que, se ele, como ele faz com o Voguin, se ele consegue enganar o cara e ludibriar, é muito forte. Só que como ele vai usar as habilidades dele contra personagens que não são da trupe. E isso pode acontecer. Agora no navio baleia mesmo a gente tá vendo uma putaria acontecer, essa que é a verdade. Então eu acho que ele não ganha nem do Kaito. Pra mim, o Kurapika não ganha nem do Kaito, mas ele também não é um que apanharia. Mais um que apanharia, Killua. Por que eu coloco os meninos no apanharia? Olha o pessoal do Forte. Apesar do nome ser ruim, a verdade é que não tem como comparar os dois no nível mais forte deles. O Gon antes de enfrentar a Pitou, porque o Gon adulto não dá pra considerar, aquilo ali é. Apesar que pode. Não, eu tenho a minha teoria que aquilo não é um contrato de NEM. Já falei nessa live aqui e vou falar de novo. Eu acho que aquilo não é um contrato de NEM. Porém, a gente tem considerado que é o mais factível, que seja um contrato de NEM. Então, eu vou considerar que é um contrato de NEM, então não dá para considerar aquilo como um poder do Gon. Então, assim, ele tá abaixo. A verdade é que o Killua tá à frente dele, porque o God Mod é absurdo. Eu acho o God Mod absurdo, é uma das melhores transformações que eu já vi nos animes. Aquilo é absurdo. Mas ainda assim, comparado com o resto dos pessoal que tá na lista, eles estão aqui porque eles são protagonistas. Essa que é a verdade. Eu não coloquei o Leoro também, porque eu acho que não adiantaria também. Apesar de eu achar que o Leório é bem pouco aproveitado, eu acho que se o Togashi, né? Queira Deus, Togashi, escreve, termina esse caralho dessa obra, pelo amor de Deus. Que não vai acontecer, eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. O cara tá com as costas lascadas, ele já tá ficando, cada dia que passa ele fica mais velho, ele já tava com as costas lascadas 10 anos atrás e possivelmente ele não vai terminar. A verdade é essa. Mas se ele terminasse, eu acho que o Leório teria um momento dele que ele não teve. E aí, até no anime a gente vê que ainda, além do Leório não ter o momento dele, os caras pegam o Leório no anime e humilham ele mais ainda. Trata ele como beta. Não sobrou nada, só o osso pro Leório no anime. Mas eu acho que é isso. Eu acho que os dois meninos, comparado com o nível da tier list, isso que é bom pensar, eles ficariam, não apanharia. Eu acho que eles não tem como colocar eles em outro lugar. E o Morel aqui atrás dos meninos é. Mas eu precisava de um bucha. Não dá pra colocar os dois protagonistas como bucha. Eu não acho que eles são buchas, entendeu? Não acho. Eu acho que talvez o Morel seja o único bucha dessa lista. Difícil, muito difícil. Eu devia ter colocado um personagem mais fraco aqui, né? Pra colocar como bucha. Agora eu tô com consciência pesada. Na hora que eu tô. Toda vez que eu via as pessoas fazendo tier list, né? Aí eu via todo mundo, tipo, na hora que tá já quase todo mundo resolvido, ou quando tá resolvido, aí você vê umas cagadas tão grandes. Eu tô vendo esse Morel como bucha aqui, tá uma cagada tão grande. Mas eu não tinha outro personagem pra colocar e eu não colocaria os dois protagonistas. Então vamos manter assim. Por mais criminoso que seja da minha parte. Bom, aqui, esse aqui, Senhor Netero. E Netero no auge. Por quê? Porque Netero tá morto. Como o Netero tá morto, igual fez com as formigas quimera, o Zig Zodiac, eu tô considerando o auge. O que eu entendo de Zig Zodiac versus Netero, que é importante falar. Eu acredito que Zig Zodiac realmente estava mais forte que Netero, pelo que é falado. Mas o Netero não estava no seu auge, porque eu acho que o Netero ele devia ter o quê? 50 e poucos anos, pelo que aparenta. E é essa imagem aqui, mais ou menos, a do mangá, do anime, é essa imagem aqui. E o Netero viveu, na teoria, uns 150 anos, pelo menos 120, 130 anos. Então eu acho que o auge do Netero foi mais longe, entendeu? Então talvez ele com 70 anos estivesse no auge. E ele enfrentou o Zig bem antes. Eu faço mais ou menos essa conta, porque eu acredito que o Zeno tem os seus 70 anos. E o Zeno era um bebê quando ele vê o Netero. Então, o Netero ali,
70 anos, enfim. Que sejam uns 80 anos. O Netero ele devia talvez ter uns 60 anos. Talvez eu tô puxando demais para trás. E se a gente considerar que o cara tá no auge na metade da vida, ele estaria no auge com 75, 80 anos. Se ele tem por volta de 150. Mas, enfim, uma conta bem ruim de contas, como vocês perceberam. Mas eu acredito que ele ainda evoluiu depois que ele lutou com o Zig. É isso que eu quero falar, porque senão eu vou ficar fazendo conta aqui, fazendo um papel de palhaço ao vivo. Eu acho que é isso. Então eu acho que ele era no auge, assim, é... pau a pau, ele foi mais forte, ele foi mais forte que o Zig. Não muito, mas ele foi mais forte. E eu coloquei, olha, obviamente, no Continente Negro, ele entra na mesma questão do Zig. Eu não lembro agora se o Zig também foi 2 vezes por Continente Negro, mas o Netero foi e voltou as 2 vezes, entendeu? Enfrentou Meruem na porrada. Enfim, é um cara absurdo, é um cara absurdo. E como vocês estão vendo aqui, eu disse que só ia ter 5, tá ficando apertada essa lista de Continente Negro aqui. Eu vou ter que pensar bem aqui daqui para frente. Mas enfim, o Netero eu acho que ele no auge, tem um vídeo no canal, eu fiz falando sobre isso. O Netero no auge, ele era possivelmente foi o personagem mais forte, tipo, de uma linha temporal de Hunter x Hunter. Porque tem um personagem aí que é loucura. A gente vai conversar sobre ele. Deixa eu dar uma olhadinha. Wesley, bem-vindo, Wesley. André Marcato, meu parceiro, muito bem-vindo. Cara, eu não quis colocar os príncipes, porque senão seria uma lista de R$ 2 um poder misterioso. A lista basicamente seria isso. Ó, a gente tem Don Freaks, tem o Tisser Honeydew, o quarto príncipe, que eu não sei falar o nome desse porra. A gente tem Marra, Zig Zodiac, enfim, a gente tem muito personagem na lista que a gente nunca viu lutar. A gente nunca viu lutar. Então, os príncipes são muito poderosos. As habilidades de Nen dos príncipes são muito poderosas. Eu não sei como que o Togashi vai lidar com isso, Wesley. Realmente, eu não sei, porque é perigoso. Pode ser que a escala de poder do anime suba demais. Se ele terminar a história, né? Infelizmente, dá vontade de chorar. Mas enfim, e a gente sabe que todos esses animes que a escala de poder sobe demais, não termina legal, cara. Pega Bleach, pega Naruto, enfim, a gente não termina legal. Caga a história. Então, eu não sei se eles vão ser tão assim, mas as habilidades deles são muito poderosas. Eu só coloquei o Tsurudorehi, é difícil falar esse nome, puta que pariu, o quarto príncipe, porque ele também é um que foi trabalhado mais desde o começo do arco, entendeu? Mas caberiam sim. Acho que na verdade dá pra colocar todos os príncipes aqui, essa é a realidade. Mas eu acho que no momento, eu acho que esses príncipes, a gente vai ter que ver como que o Togashi vai trabalhar essas habilidades deles. Eu duvido que o Togashi vai cometer esse erro de fazer uma escala de poder muito alta. Eu duvido, não é a cara do Togashi fazer isso. Ele não faria isso. O Togashi, eu considero ele um gênio. Então tem que entender bem como que vai ser. Mas a gente também sabe que batalha de Nen não é só quem é mais forte. Tem a questão da inteligência, como uma habilidade interage com a outra. Mas enfim, Wesley, eu acredito que eles vão ser fortes, mas eu acho que eles não vão ser tão fortes. Porque senão eles vão jogar a escala de poder muito pra cima do anime e não acho que o Togashi faria isso. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, terminar essa tier list. Bom, eu acho que ficou pra mim os mais difíceis. Por quê? Eu tenho 2 vagas de Continente Negro. Eu também só vou colocar. Não, vai ficar difícil. Colocar 6 no Forte. 6 no 3 estrelas. Então falta 2. E aqui tem personagem. Rapaz do céu. Aqui tá difícil a coisa. Bom, vamos num aqui que eu acho que vai num Forte aqui. Na frente do seu filho. Na frente de Razor, de Crollo. No Crollo não. Talvez na frente do Crollo não. Porque senão ele teria ido matar o Crollo sozinho, né? Ele não chamava o filho dele. Que é o Zeno. Como o Zeno tá vivo, eu vou tratar o Zeno vivo. Eu não posso memórias póstumas de Zeno e olhar para trás. Ah, ele devia ser muito forte. Ele era. Possivelmente aquele era até mais forte que o Feitan.
acredito, dessa lista. Ele seria o primeiro aqui do forte. Mas o Zeno, atualmente, a gente sabe que não é. A gente sabe. O tempo passou para ele também. A gente vê pelo Netero que já era um monstro absurdo, uma loucura. E ainda assim, ele tinha caído. Caiu o nível dele. Acho que eu vi alguém falando no canal esses dias no comentário que no mangá, antes da luta, fala que é 50%. Eu não sei. Mas o Zeno é esse mesmo caso. O Zeno é esse mesmo caso. Ele no auge é mais forte que todo mundo do forte aqui. Mas atualmente ele ainda é muito forte. Só que ele não é mais forte, na minha opinião, que o Crollo, que o Quarto Príncipe, que o Shayapuf e que o Feitan, nem lascando. Mas o Quarto Príncipe é uma incógnita, foi o que eu falei pro Wesley agora. Eu não quis colocar muitos príncipes porque dá problema. A gente vai ter que ficar imaginando pelas habilidades de Nen. A gente não viu eles em ação ainda de verdade, sabe? Com força. A gente tem personagens aqui como o Zig, como o Dom, como o Jin, que a gente sabe que também não, mas a gente imagina que sejam muito fortes, até por uma questão familiar. Mas enfim, eu acho que o Zeno fica bem no meio dessa lista aqui, na frente do Razer, atrás do Crollo atualmente. O Zeno de hoje, o Zeno veinho, entendeu? O Zeno que vai no bingo, que vai na botia. Não o Zeno que ia pra balada com 20 anos. O Zeno da botia. O Zeno da botia é o metade da lista do forte aqui. Atrás do quarto príncipe, Tissori Heridi. Agora eu vou aprender. Crollo, Shayapuf e Feitan. Acho que tá bom, acho que tá justo. Aqui eu não me sinto errado, não. Na frente do seu filho, obviamente. Eu acho que mesmo atualmente ele é mais forte que o Silva. Mais um Zodic agora. Ei, caramba, agora lascou tudo. Apesar que não lascou tanto não, agora que eu tô vendo. Bom, Marra Zodic. Marra Zodic. É um Zodic, é um dos personagens mais fortes, possivelmente. Eu vou colocar ele no 3 estrelas aqui. Também é a mesma coisa, é questão de feitos. Só que assim, quando a gente vai pegando a escala dos Zodics, dá pra ter uma boa ideia de como vai ser. De como são esses personagens. A gente sabe que o Zig é mais forte, depois veio o Marra, Zeno e Silva. E é como eu fiz a lista aqui. Eu acho que assim tá bom. Não tá forçado nem nada. Eu acho que a lista ficou boa. Eu acho que o Marra era muito poderoso também, muito forte. A gente não tem a questão do cabelo, né? Da cor do cabelo. Eu não lembro se tem isso no mangá. Não lembro, realmente não lembro. Da cor do cabelo do Marra. Porque isso é muito importante entre os Zodics. Os Zodics com cabelo branco são os mais poderosos que vão liderar a família. Essa é a ideia dos Zodics. Mas eu acho que o Marra ali ele entra num Hunter 3 estrelas aqui na frente do Hisoka. Com certeza na frente do Hisoka. Mas é aquelas incógnitas de Hunter x Hunter que a gente não sabe. A gente só vai ver quando a história avançar ou tiver os flashbacks, enfim. Se é que vai ter flashback. Não tem tanto flashback assim em Hunter x Hunter. É uma coisa interessante até de se pensar. Até um vídeo dá isso aí. Que não tem tanto flashback em Hunter x Hunter. Se você for parar pra pensar, você vai lembrar de poucos também. Bom, Illume. Illume Zoldyck. Illume Zoldyck. Eu acho que o Illume ele é mais fraco que seu pai, Silva. Eu acho que ele é mais fraco que seu pai, Silva. Só que eu sempre me balanço pensando com aquela avaliação que o Hisoka faz dos Zodíacos, que eu também não coloquei Zodíacos aqui, porque entra na mesma coisa dos príncipes. Possivelmente são fortes? São. São muito fortes. Mas o quanto, assim, não tem como a gente ter essa noção. Não tem, tipo, o Zig foi pro continente negro. Enfim, eu vou ficar batendo essa tecla a vida inteira. Mas o pessoal pode perguntar, né? Ficar com dúvida. Por que não tem Zodíaco? Por que não tem príncipe? Todos, né? Todos os príncipes. Por exemplo, o treinamento do quarto príncipe, a gente acompanha o treinamento do quarto príncipe com mais proximidade. Enfim. Então, eu tentei pegar o que a gente tem, pelo menos um pouco de feitos pra gente conseguir mensurar aqui. Eu devo ter esquecido alguém, é foda, mas é a minha primeira live. Mas eu tô tentando, gente. Me perdoa, tô tentando. Eu acho que o Ilume, eu vou levar muito em consideração aquela frase do Hisoka, quando eles vão fazer a votação lá no arco da presidência lá, dos Zodíacos, onde o Hisoka tá avaliando os Zodíacos, aí tem um Zodíaco lá que ele fala que tem 90 de poder, vai entender o que o Hisoka tá pensando, mas obviamente o Hisoka ele tem, a gente dá para basear um pouco, mesmo ele sendo um doido, dá para basear um pouco no que ele pensa, porque ele vive por isso, ele vive por lutar, por encontrar oponentes fortes e lutar contra eles. Então, instinto o cara tem, não é possível que o cara não tenha instinto.
Eu vou levar em consideração o que o Hisoka falou, porque eu confio no Hisoka, entendeu? Quem não confiaria num palhaço que parece ter algumas coisas muito estranhas com criança? Você confiaria, com certeza, que você nunca encontrou um palhaço desse na frente da sua casa, senão você com certeza confiaria. E eu vou confiar nele, e eu vou colocar o Ilume na frente do seu vovô e do seu papai. Eu acho que atualmente ele é mais forte que os dois. Creio eu. Creio eu. O Zeno é muito mais experiente, habilidoso e inteligente, obviamente, com certeza. O bichão monstro, a gente vê a habilidade do dragão dele lá. Mas não, é difícil você fazer uma tier list de Hunter x Hunter por conta disso. A gente vai ter sempre que 1 milhão de variáveis. Mas eu acho que assim, que pese o físico, talvez o Ilume seja. Será, cara? Eu tô achando que eu tô cometendo um crime aqui. Não sei. Eu acho que eu tô subestimando todo mundo, eu acho que eu tô supervalorizando todo mundo, mas eu vou me manter firme na minha cagada. Eu não vou dar pra trás na minha cagada. Vai ser na frente do Zeno e na frente do Silva e ponto. Acabou. E agora, a família, né? Uma coisa importante, o pessoal esquece. Don Freaks tem 300 e tralalá anos. Ele não é o pai do Jin, não é. Entendeu? Ele é um antepassado muito distante. A gente imagina, né? Pelo sobrenome. Pelo Dom, Jin e Gon, né? Enfim. Mas esse cara aqui, se a gente for considerar que ele tem 300 anos, a gente tem que entender qual que é a situação. Ele tem 300 anos igual o Netero que tinha 150? Ou ele tem 300 anos e ele, tipo assim, não dá para entender, não dá pra gente saber lá chegar no continente negro. Se a gente encontrar um velhinho, não dá para entender. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara que tem 300 anos de experiência e vou considerar que com esses 300 anos de experiência e sendo um freaks, que é isso conta muito, como a gente viu na família do Killua também, eu vou considerar que esse cara talvez seja o cara mais poderoso que apareceu aqui de todos. E eu tô cometendo um erro aqui. E eu vou consertar. Não, tá certo, é isso mesmo. Tá certo. Eu achei que eu tava o Zig na frente do Netero. Eu acho que ele é possivelmente o ser mais poderoso que talvez a gente pode ser que tenha visto. Porém, é muito provável que a gente chegue no continente negro. Se ele estiver lá, que ele seja um velhinho. Ou eu estou certo na minha teoria, que eu tenho uma teoria aqui no canal que fala sobre isso, que ele, na verdade, é o Gon. É exatamente isso que você ouviu aí. Você tá surpreso? Mas eu tenho uma teoria que diz que Don Freaks é Gon Freaks. Que foi uma forma que ele encontrou de voltar, enfim. Eu explico melhor essa teoria. Mais uma forma que ele encontrou de ficar vivo por mais tempo, mas ele acabou se tornando uma criança, se tornando um bebê, enfim, explica muita coisa da história do Gon. Óbvio que é uma teoria, mas eu acho que é uma teoria que faz sentido. Eu realmente acho que faz sentido. Enfim, ele é. Isso explicaria também, ó, bem lembrado que eu tinha falado do contrário de nem do Gon. Isso explicaria por que, que o Gon assumiu aquela forma e por que aquilo não é um contrato de nem. Beleza? Rapadura é doce, mas não é mole, não. É estranho aquele contrato de nem do Gon. Vocês concordam comigo? Estranho. Antes de eu votar no nosso pai do ano, vamos dar uma olhada se o pessoal falou mais alguma coisa aqui. Eu não tô acostumado a fazer live, pessoal, então se eu não olhar tanto o chat é falta de costume mesmo. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. É isso aí. Isso aí. Obrigado por todo mundo que assistiu, tá assistindo aí. Muito obrigado, muito obrigado. Minha primeira live, vou melhorar o ângulo dessa câmera que eu tô achando que tá uma bosta, mas eu vou melhorar. Também é a primeira vez que eu tô pondo a cara na internet, né? Então, é, eu não sei se eu tô errando alguma coisa, falando alguma coisa errada, mas enfim. Espero que tenha pelo menos intertido vocês. Vamos lá com ele. Vamos lá com ele. O pai do ano de Hunter x Hunter. Bom, eu acho que a minha lista vai ficar desse jeito, eu não vou mudar nada. Eu preciso deixar alguém em bucha, e eu não vou colocar nem o Gon, nem o Killua em bucha. Fazendo uma meia-culpa,
Eu acho que o nível do Kaito, do Kurapika e do Morel é muito parecido mesmo. E eu acho que vou usar. Eu vou usar aqui. Pra mim, o Jing tá aqui, com certeza, com certeza. Eu acho que vai ser muito difícil se chegar no momento específico de mostrar os poderes de Jin. Ele não foi um cara que, tipo, é muito acima, sabe? Nível Netero velho, pelo menos. Entendeu? Acho que vai ser muito broxante, sabe? Igual o Wesley falou dos príncipes, eu acho que dificilmente os príncipes vão ser mais fortes que esses personagens aqui sei lá, mais forte que o Beyond, mais forte que o Jin, mais forte que Netero. Duvido que eles vão ser mais fortes que esses personagens. Eles podem ser muito fortes? Pode sim. Mas eu acho que eles vão ficar mais naquela categoria do Crollo, sabe? Que tem uma habilidade muito forte, mas depende de como usa, em que momento usa, entendeu? Vai ter algumas limitações, porque senão vai virar bagunça. Se não tiver isso, vai virar bagunça. São habilidades muito poderosas. A habilidade do quarto príncipe, Chisori Heredi. Vou aprender uma hora, tô falando. A habilidade do quarto príncipe de conseguir prever o futuro, isso é um absurdo. É a habilidade do Yuhabarra, que ele consegue só no final do Bleach, depois de 1000 anos, esse cara conseguiu com a habilidade de Nen. E é um vídeo que eu vou lançar aqui no canal. Eu tenho muita coisa na cabeça. Mas é que o Nen é o mais. É a medição de poder mais forte de todos os animes. Nada é tão roubado quanto o Nen. Você vê de tudo no Nen, que eu acabei de falar. Um príncipe que acabou de aprender Nen, ele tem a mesma habilidade que o Yuhabarra, que tem sei lá quantos 1000 anos, e lutou contra o Yama. Lutou contra a Aizen e Ichigo. Enfim, o Nen é muito roubado. Mas então, pessoal, acho que é isso. Eu não vou mudar nada, não. Tem que ter coragem, nada de fazer cagada. Colocar o Morel como bucha dói meu coração, mas não tem o que fazer. Eu tinha que colocar um como bucha. E eu acho que dos outros personagens, nenhum deles seria um bucha. E eu acho que é isso. Eu acho que essa lista tá bem digna. Bem digna. Agradeço todo mundo que estiver aí, que estiver assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter passado esse tempinho comigo. Eu vou fazer mais lives, agora eu vou fazer várias lives, espero eu. Principalmente lives com tier list e lives falando de animes. E uma das lives que eu vou fazer agora vai ter uma pessoa que vai participar comigo aqui, um amigo meu que entende muito de anime, entendeu? Entende muito de anime, gosta muito de homem. Então ele vai participar comigo aqui. O cara é muito legal, gente boa, vocês vão ver. E porque eu acho que ele tem uma visão diferente da minha, eu acho que fica legal pra live ter duas pessoas com a visão diferente. Então é isso. Agradeço vocês, todo mundo que participou aí, que comentou, que assistiu. Quem estiver assistindo o vídeo também, o VOD depois, muito obrigado por estar aí no canal. O canal tá crescendo bem, tá crescendo demais. Eu tô muito feliz com os resultados do canal. Tô trabalhando bastante para trazer conteúdo com qualidade, que nem agora tô colocando minha cara nos vídeos, fazendo live, melhorando a edição. É muito difícil, dá trabalho, investir uma grana. Então, quem estiver assistindo também, quem assistiu, dá o seu gostei, se inscreve no canal, deixa um comentáriozinho depois no VOD aí. Muito obrigado para vocês e até a próxima live, que eu espero que não demore tanto assim para acontecer. Talvez essa semana eu já faço uma live. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, uma boa noite para vocês, um bom descanso para quem trampou o dia inteiro. E vamos aí, vamos aí. Vídeo todo dia aqui, shorts, todos os dias, 2 shorts pelo menos por dia eu lanço aí, com várias curiosidades de anime. E vídeo, por enquanto, 2 vezes por semana. Na quarta e no domingo. E só pedrada, hein? Modéstia à parte, eu só tô lançando pedrada. Edição bem editado, um tema legal. Fiz um vídeo hoje de questão de escala de poder, que eu sei que vocês gostam de ver os personagens caindo na porrada. Fiz o vídeo aí, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite, um bom descanso. E é nóis. Fecha a conta e passa a régua.